Oi pessoal, eu sou o professor Otton e este vídeo é sobre um estudo de caso do uso do iptables para permitir que apenas um site seja acessado pelos alunos em uma prova de programação no laboratório. Este estudo de caso nasceu quando o meu amigo professor Alex, que leciona na Unime em Lauro de Freitas, na Bahia, precisou realizar uma prova de programação usando o site urionlinejudge.com.br. Este site corrige automaticamente os programas dos alunos. Ele me perguntou se havia uma solução para permitir que apenas este site fosse acessado em um ambiente no laboratório com apenas Linux instalado nos computadores. Eu expliquei para ele que podemos usar o iptables para realizar esse tipo de segurança com uma política proibitiva. A política proibitiva estabelece que tudo está proibido a priori, exceto o que for permitido. Isso significa que nós temos que fazer com que o iptables permita apenas o que os usuários podem utilizar. E neste caso é o site urionlinejudge.com.br. Vamos dar uma olhada nele aqui no navegador. www.urionlinejudge.com.br. Eis o site. Além disso, eu informei ao professor Alex que nós temos duas possibilidades para fazer o iptables funcionar neste caso. Na primeira, o iptables pode ser configurado em um só computador na borda da rede. Na segunda, ele pode ser configurado em todos os computadores do laboratório. Neste caso em especial, a alternativa mais viável foi configurar o iptables em cada computador do laboratório, pois nós não temos controle da borda da rede. Então, a partir de agora, nós precisamos parar com esse papo furado e passarmos para um shell do Linux para introduzirmos as regras do iptables. Eu já tenho um terminal aberto, com Alt-Tab, vou alternar para ele. O usuário atual é aluno. Uma observação, para o iptables ter as regras modificadas, o usuário deve ser root, que é o administrador do sistema. Então, usaremos o comando su-, que é o comando que permite que a gente troque de usuário para qualquer usuário, mas se o nome do usuário não for passado como parâmetro, então troca-se para o usuário root. E o menos para carregar as variáveis de ambiente deste usuário. Seja qual for o usuário, neste caso é root, a senha deste é pedida. Então eu informo aqui a senha e a partir deste momento nós estamos agindo como usuário root e podemos modificar as regras do iptables. Para que a política proibitiva seja implementada no iptables, precisamos modificar as políticas das cadeias input, output e forward da tabela filter para drop. A tabela filter é a tabela padrão de filtragem no iptables. Ela não precisa ser especificada na linha de comando. Antes disso, vamos observar como estão as cadeias desta tabela, com iptables -L maiúsculo. Vejam aí as três cadeias, chain input, chain forward e chain output. E entre parênteses, depois de cada uma delas, temos policy accept. Isso significa que a tabela filter, as suas três cadeias estão com a política permissiva, o que faz com que tudo a priori seja aceito e nós tenhamos que proibir pacotes em cada uma dessas cadeias. Isso nunca é uma boa ideia, porque a lista de proibição ela só cresce e sempre é maior do que a lista de permissões. Então vamos modificar as três políticas com iptables -P maiúsculo, o nome da cadeia, drop. Nós estamos modificando a política da cadeia input para drop. A partir de agora, todos os pacotes que chegam neste host estão proibidos. Com a seta para cima, eu vou recuperar o comando anterior. Eu posso recuperar qualquer comando com a seta para cima do teclado, desde que eu tenha digitado, é claro. Com a seta para a esquerda, vou chegar no P, apagar o IN e introduzir OUT, porque agora eu tenho iptables -P output drop. Todos os pacotes que saem deste host estão a priori proibidos. Farei o mesmo com forward. Então, seta para cima,
seta para a esquerda, apago o output, insiro forward e mantenho o drop. Todos os pacotes que não são para este host, mas vão passar por ele eventualmente, têm que ser descartados. Vamos dar uma olhada novamente com o iptables-L. Observem que policy, entre parênteses, depois de cada uma das cadeias, agora está drop. Tudo está proibido a priori. Esta é a implementação da política proibitiva. Testaremos isso com ping www.otombatista.com, que é o meu site. Então, estamos tentando dar um ping no meu site e isso não é possível. A mensagem de erro diz host desconhecido. Na verdade, o que ocorreu nem foi o ping. O que não ocorreu foi a tradução DNS de www.otombatista.com para endereço IP para que o ping depois seja realizado. Para provar que tudo está proibido, vou alternar para o Firefox e atualizar essa página, ou dar um refresh. E agora a mensagem é Server Not Found, quer dizer, servidor não encontrado. Voltando para a linha de comando, vou limpar a tela para a gente não ficar com essa sujeira toda aqui. Tudo está proibido a priori. A parte ruim é que, inclusive, o site que deveríamos permitir também está proibido. Precisamos permitir o site https://www.urionlinejudge.com.br. Isso é feito na cadeia output da tabela filter do iptables com iptables -a output -d www.urionlinejudge.com.br -p tcp -deport 443 -j accept. O HTTPS é representado pela porta 443 do TCP. Vejam que esta regra não é aceita porque o iptables precisa do serviço DNS para funcionar. A tradução de www.urionlinejudge.com.br não ocorre, então a regra não é introduzida. A liberação do serviço DNS ocorre na cadeia output da tabela filter com iptables -a output -p tcp -deport 53 -j accept. Nós estamos liberando as consultas DNS que partem deste host. Isso é feito adicionando uma regra à tabela output que diz: aceite os pacotes cujo destino são a porta 53 do protocolo TCP. São consultas DNS. Utilizarei a seta para cima para recuperar o comando que eu acabei de digitar, que foi a regra para o TCP na porta 53, e vou modificar TCP para UDP, porque o DNS funciona com TCP para consultas maiores que 512 bytes e UDP para consultas menores que 512 bytes. Agora, as traduções DNS estão permitidas deste host para o servidor. Contudo, as respostas ainda não estão permitidas. Então, não vai funcionar ainda. Nós precisamos de uma regra especial que trata do estado das conexões. Toda conexão que é aberta de um cliente deste host com o servidor precisa ter a sua porta de resposta permitida. Isso é feito da seguinte forma: iptables -a input, porque é uma porta de resposta, -m state, nós estamos agora com um módulo que trata dos estados das conexões, -, state related, vírgula, established, significa que nós trataremos os estados relacionados ou de conexões estabelecidas, -j accept. Então vamos aceitar na cadeia de entrada os estados relacionados ou estabelecidos para qualquer conexão.
Pronto, a partir de agora, nós podemos fazer qualquer coisa como cliente, porque as portas de resposta dos servidores fora desse host também estão permitidas. Então, já que permitimos as consultas de DNS e permitimos as respostas dos servidores, vamos novamente tentar introduzir a regra. Seta para cima, e aqui está a regra novamente, que permite o nosso site. Pronto. Nós temos iptables-output -d www.urionlinejudge.com.br -p tcp -deport 443 -j accept. Nós acabamos de permitir o acesso ao site que queremos. Vamos dar uma olhada na tabela filter todas as cadeias. iptables -L maiúsculo. Vejam que nós temos regras para cada uma das cadeias. Para a cadeia input, nós temos uma regra que aceita tudo com estados relacionados ou estabelecidos, conexões, melhor, aceita as respostas dos servidores. E na cadeia de saída, nós temos as regras que permitem o DNS e a regra que permite o urionlinejudge.com.br. Vamos limpar a tela para que a visualização seja melhor. Agora, vamos ver se a navegação para este site e para outros sites funciona no Firefox. Então, eu vou alternar aqui para o Firefox e primeiro vou tentar acessar o meu site, www.otombatista.com. Vejam que no rodapé do Firefox aparece Connecting to www.otombatista.com, mas nada vai aparecer no Firefox. Porque, como a política do iptables está proibitiva, este site a priori está proibido. Então eu vou parar essa conexão, ela não vai ocorrer de forma alguma. E vou trocar o endereço para www.urionlinejudge.com.br com HTTPS. Dando Enter aqui, ele vai conectar ao site, e aí está o site do urionlinejudge.com.br conectado. Mas vejam no rodapé que existe um site que ele está tentando conectar, que é o do Google Analytics, e não consegue. Haverá outros, então alguns ajustes finos no iptables precisam ser feitos. Vamos fazê-los agora. Alt-Tab para voltarmos para a linha de comando ou para o shell do Linux. E vamos adicionar regras ao iptables que permitem todos os acessos que este site faz para que ele seja carregado completamente. O primeiro site que nós liberaremos é o Google Analytics, que foi o que nós acabamos de ver no rodapé. Isso é feito com a regra iptables-a output -d www.google-analytics.com -p tcp -deport 443 -j accept. Com esta regra, os acessos ao site https://www.googleanalytics.com estão permitidos. Há outros sites que eu não vou para o Firefox e voltar para cá para mostrar para vocês. Eu já os vi no rodapé do Firefox. Um deles e eu vou apenas com seta para cima apagar o site do Google Analytics e inseri-lo aqui. É o Ajax googleapis.com. Então eu vou apagar aqui ajax.googleapis.com. Mais um site que precisamos permitir para que a nossa página seja completa. O outro site que precisamos permitir são os das fontes do Google, da Google API. Então eu vou voltar aqui, aproveitando o comando com seta para cima, e simplesmente trocar para fontes.googleapis.com. O último site que precisamos permitir é o urionlinejudge.r.worldssl.net. Mais uma vez, vou aproveitar os comandos já digitados com seta para cima. Voltarei para o endereço
apagarei o endereço completo do fontes googleapis.com e inserirei aqui URI onlinejudge.r.worldssl.net. Pronto. Agora todos os sites estão permitidos para que a página do URI Online Judge seja carregada por completo. Vamos dar uma olhada nas regras do iptables mais uma vez. iptables -L maiúsculo. Nós temos uma regra na cadeia input e 7 regras na cadeia output. Estas são as regras necessárias e suficientes para que o site URI Online Judge e apenas ele seja acessado no laboratório. Vamos testar as regras. Alt Tab para irmos ao Firefox. Vou abrir uma nova guia. E aqui, https://www.urionlinejudge.com.br. Vamos ver o que acontece na carga desta página. E aí está toda a página do URI Online Judge carregada por completo. Bem, agora precisamos salvar essas regras do iptables para que, caso o aluno tente reiniciar o computador, as regras sejam carregadas automaticamente. Ou seja, elas fiquem persistentes. Para que isso ocorra, nós precisamos instalar um pacote denominado iptables persistent. Vamos fazer isso na linha de comando. apt-get install iptables persistent. Este pacote é o responsável por garantir que as regras do iptables sejam salvas e iniciadas junto com o sistema operacional. Então vamos instalar esse pacote. Ele está aí conectando com os servidores do Ubuntu. Temos um detalhe, não vai funcionar porque nós não adicionamos a regra que permite a comunicação com este servidor. Então vou dar um Ctrl+C, parar a instalação do pacote e tentar permitir o br archive ubuntu.com. iptables -a output -d br archive.ubuntu.com -p tcp --deport 80 -j accept. Pronto, introduzimos a regra que permite o acesso ao site brarchive.ubuntu.com. Mais uma vez, vamos tentar instalar o pacote. Agora o pacote pode ser pego e ele precisa ser configurado. Ele está dizendo aqui que as regras do iptables podem ser salvas no arquivo de configuração, que está em /etc/iptables rules.v4. Salvo as regras atuais no IPv4 rules, sim. O mesmo para IPv6, o nome do arquivo muda para etc iptables rules.v6. Sim para cá também. Então, toda vez que o sistema operacional for iniciado, as regras são carregadas automaticamente. Antes de iniciarmos o sistema operacional, vamos dar uma olhada no arquivo com cat /etc/iptables/rules.v4. O arquivo ainda não existe. Então, depois de termos limpado a tela, vamos criar este arquivo com o comando iptables save. Antes de criar o arquivo, vamos ver a saída deste comando. iptables save, enter. Aqui estão as regras no formato do iptables save. Estas regras precisam ser salvas no arquivo /etc/iptables/rules.v4. Usarei a seta para cima para recuperar o comando iptables save. Adicionarei ao fim da linha o sinal de maior, que significa que esta saída que nós tínhamos na tela vai agora para um arquivo, e o arquivo é /etc/iptables/rules.v4. Pronto,
Agora as regras são permanentes. Os alunos podem dar boot à vontade. Inclusive, se nós aqui reiniciássemos o computador, as regras seriam salvas como padrão. Espero que tenham gostado deste vídeo e compreendido melhor o funcionamento do iptables. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!